Senhoras e senhores, está começando o quadro Quem Está Faltando do Êxito Cast. Está começando mais um episódio do Êxito Cast do quadro Quem Está Faltando. Eu sou Nayara Mota. E eu sou Pedro Marques. Gostou? A Annelise deu um sorriso aqui quando a gente fez a abertura. Gostou, né, Anne? Não estava tão profissional assim na última vez que veio. Já dando um spoiler, quem está aqui com a gente é a Annelise Godoy. Anne, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. Prazer imenso estar aqui com você especialmente, Nayara, que está gerando um monte de bate-papos super importantes. Feliz de estar fazendo parte. A Annelise, assim como Cláudia Luzia, já tem carteirinha aqui Com certeza. do êxito, né? Sempre está aqui com a gente. Muito obrigada, viu, Anne? E para a gente começar o bate-papo, Anne, a pergunta filosófica de sempre. Quem é você? Então, meu terapeuta diz uma coisa, mas a minha vida, diz... Eles sempre dizem algo que a gente não quer ouvir. Não, mas assim, basicamente a minha história vem de aproximadamente 18 anos de trabalho junto à área de comunicação, junto a agências de comunicação. Trabalhei na Ogilvy, na Thompson, na McCann Erickson, sempre na área de atendimento, planejamento, né, e comunicação como um todo. Depois migrei para o setor da cultura, né, trabalhando no Instituto Alfa de Cultura, que foi no final dos anos 90, né, foi inaugurado em 99, foi uma das principais instituições de cultura e de produção do país, utilizando fortemente as leis de incentivo. E daí eu tive minha própria empresa, a Filarmonia Brasileira, que durante 22 anos atuou fortemente, né, no mercado com projetos diversos na área de educação e cultura, na área de espetáculos, festivais internacionais. Nós fizemos uns 5, 6 festivais internacionais bastante importantes e sempre trabalhamos com produções com caráter inéditos e que tratam de educação, cultura e do setor social conjuntamente. Então, isso é um esforço meu pessoal para sempre atuar com esses pilares que são muito importantes para a nossa sociedade, com ou sem recursos públicos, né? E já há algum tempo estou como presidente do movimento, na verdade, presidente da Associação Movimento Nacional, sou um de 11 milhões de trabalhadores da cultura. Então, mergulhada fortemente nas questões de políticas culturais, no apoio ao entendimento do setor sobre as questões da política, tanto dos investidores, do próprio setor governamental, né, e de toda a classe artística, de toda a cadeia produtiva da cultura. Então, isso é mais ou menos o que eu fiz, né, ao longo dessa... É mais ou menos. Essa é a Annelise Godoy, senhoras e senhores. Anne, a gente sabe que o setor da cultura, na verdade a gente sabe não, quem está nos assistindo talvez não saiba, e eu sei porque você me contou no backstage. Mas o setor da cultura só perde para o setor de construção civil, né? O setor da cultura é muito amplo, né? Só que a gente precisa, assim, fazer reposicionar aí para que as pessoas se lembrem do valor da cultura do nosso país. E cultura é história. E um povo sem história, o que é? Complete. Já vamos começar assim, complete. Não é povo, né? Não é nação. As nações, elas se representam no mundo exatamente pelos seus fatores culturais, né? Senão a gente seria a América Latina seria um recorte de terras, né, com as mesmas pessoas, né? Não seríamos diferentes, né? Porque nem somos tão diferentes etnicamente, porque temos em toda a América Latina temos índios, temos negros, temos europeus, temos asiáticos em todos os lugares. O que nos transforma em nação é exatamente o que nós produzimos e o que somos através da cultura, né? A cultura que cria essa identidade, né? E nós, de fato, no Brasil, temos uma
uma representatividade, temos um processo criativo que ele é diferente do mundo todo. Nós temos, como você falou, nós só perdemos para a construção civil em termos de empregabilidade, né, de número de empregados. Nós temos mais de 11 milhões no setor da cultura, inclusive não está claro pelo IBGE se dentro desses 11 milhões, o IBGE também publicou 10 milhões de pessoas dentro do setor do artesanato. Então, nós estamos falando de, né, quase 70% de mulheres na área do artesanato, 85% de mulheres lideranças das suas famílias. Então, e estamos, como a construção civil, distribuídas geograficamente em todo o território nacional. Então, onde tem um pedreiro pondo um tijolo, tem alguém cantando, alguém tocando um violão. É basicamente isso. Então, a gente, ou fazendo um belíssimo crochê enquanto espera. Então, a gente tem essa potência criativa, né? Cada metro quadrado desse país produz um tipo de arte específica e diferente, né? Se a gente olhar na Europa, o que temos, né? O que temos na área da música, né? Você tem o jazz europeu e os clássicos, né? A produção local é polca, é sei lá o quê. Então, são poucas variáveis. Aqui, Pernambuco é um estado que a cada metro quadrado tem uma batida diferente, tem, são, né, diversos aqui, ritmos, né? Nós temos dentro do propostas, país. nós temos, né, no estado de São Paulo, né, dentro da área da viola, a gente tem milhões de produtos, as fusões culturais europeias com a africana geraram outra gama gigante, né, então, não dá nem para a gente dizer que a sociedade... que a cultura precisa ser reposicionada na sociedade. Há uma estranheza de ver que a sociedade que usufruiu da cultura nesses 2 anos de pandemia fortemente, que foi o que, né, deu sobrevida para essas pessoas, né? Porque senão, se não tivesse uma televisão com filmes, com tudo, né, com rádio, o que teria sido essa pandemia? Elas deixarem a cultura ser criminalizada do jeito que está. Então, essa que é a nossa grande perda, né? de entendimento da força do setor, da sua empregabilidade, né? Quando um presidente veta um projeto cultural de 3 bilhões, como o do Paulo Gustavo, ele está vetando trabalho para 10 milhões, 11 milhões de pessoas. Essa que é o entendimento. Não é uma questão só de... Tem uma cadeia produtiva gigante, né? Então, é mais ou menos isso que eu acho. A Anne, ela é muito... Mais ou menos. Mais ou menos. Mas a mulher traz Uma bagagem, uma bagagem. né? Anne, você acha que a cultura é o caminho para a inclusão? Ela não é o caminho, ela é a própria inclusão, sinceramente. Porque não existe, eu acho, nenhum setor que seja, de princípio, tão inclusivo quanto a da cultura, né? Ela recebe, ela atua fortemente junto com o setor LGBTQIA+. É impossível falar de cultura nacional sem falar dos grandes príncipes, os grandes artistas negros, né, a comunidade preta produtiva que tem dentro da cultura, em todas as suas faces, em todos os seus mecanismos, e espero que elas ocupem cada vez mais. Não podemos falar de nenhum setor nosso que, né, as companhias de teatro, de circo, que atuam fortemente com a inclusão de PCDs, né, de pessoas com as mais diversas deficiências e que trabalham dentro dos ambientes culturais. Então, a cultura ela já parte desse princípio da inclusão, né? Não tem... inclusão em todos os sentidos. É lógico que muita coisa ainda tem que ser feita, mas ela é estruturalmente feita dentro desses processos. Então, eu acho que é absolutamente inclusiva, tem que ser mais, né? Cada vez mais. Vamos entender que uma coisa é produção cultural, outra coisa são os espaços que podem ou não permitir. Então, mas eu realmente desconheço setores que defendam tanto a questão da inclusão como o setor da cultura. E dentro das leis de incentivo, dentro dos processos de incentivo público, em
desde o princípio, desde nos últimos 30 anos, né, começada a Lei Rouanet, sempre existiu a exigência de uma atuação inclusiva em todos os projetos. Então, isso já faz parte. Maravilhosa. Você citou aí a Lei Rouanet. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esses incentivos que tem, né, da lei, porque tem muita gente que é contra a Lei Rouanet, né? O que a lei ela traz de benefício, né, para o setor cultural, como que ela é aplicada dentro do setor cultural, para que as pessoas entendam, e para quem está assistindo a gente, entenda esse movimento, né? Bem, quem não aceita ou quem é contra a Lei Rouanet é porque não conhece, porque não entende, não sabe do que se trata, honestamente. Porque, em primeiro lugar, a Lei Rouanet ela foi criada como uma triangulação de recursos. Por quê? A nossa, exatamente por tudo que eu acabei de falar, a nossa potência de produção é muito grande. Nós temos capacidade de produzir cultura 24 horas nacionalmente em cada um dos municípios. Então, como administrar esse volume de produção? Então, o governo ele não tem como atender diretamente a toda essa demanda, né? Nem na instância municipal, nem estadual, nem federal. Então, começamos com a Rouanet há 30 anos atrás, ela fez 30 anos em dezembro do ano passado, com essa perspectiva de quase que criando um braço com o empresariado que paga impostos e dizendo, olha, o seu imposto pode vir para mim, só que eu não vou conseguir fazer a administração disso. Então, me ajude. Então, pega o imposto até 4% do que você vai pagar de imposto para o país, esses 4% eu te dou a liberdade de você atuar diretamente com o mercado da cultura e apoiar os projetos que eu não tenho braço para isso. Então, a renúncia fiscal não é que o empresariado deixa de pagar o imposto. Ele repassa até 4% do que ele vai pagar, ele repassa para projetos culturais que foram aprovados pelo Ministério, que tem uma conta específica aberta dentro do Banco do Brasil para receber esse dinheiro, que vai ter que fazer uma prestação de contas detalhada, né? Você que é contador, você sabe, assim, comprar um lápis, comprar tudo, tem que estar lá na prestação de contas, porque ele é um processo licitatório, então ele tem todas as exigências bastante criteriosas que o governo exige para fazer qualquer tipo de investimento. E daí, só que fica sem ser dito que cada real utilizado ou repassado por esse empresário devolve ao governo R$ 1,6, né? 1,60, ou seja, 60% a mais do que pagou. 1,6 é devolvido em tributos dentro da macro cadeia produtiva que o país oferece. Porque quando você faz um evento de uma ópera, você também mexe e apoia o setor hoteleiro, o setor turístico, o setor de tecnologias, toda a cadeia produtiva da cultura, o pipoqueiro, né? A Eletropaulo, tem que apagar e acender luz. Ou seja, nós da cultura devolvemos em 1,6 para o país do recurso que foi repassado. Então, a falta de entendimento e também alegar que alguns artistas, porque a cultura, ela é o espelho da nossa sociedade. O que nós vivemos hoje nesse país é 10, 15% de pessoas milionárias, uma grande base de classe média tentando sobreviver nessa agonia da nossa economia, e uma base social periférica que tem pouco acesso a tudo. Isso é o mesmo recorte da nossa cultura. A cultura também tem um grupo de artistas muito bem posicionados. Você tem a nossa classe média que está aí tentando travar as guerras diárias, e você tem a base dos artesãos, de muitos técnicos, de muitos músicos de banda, de teatro periférico, tudo que estão tentando sobreviver e tem pouco acesso. Então, é um espelho da nossa sociedade, né? Então, essa classe média mais alta e essa classe alta, como todos, tem direito a acessar a cultura, a acessar as leis de incentivo, a acessar a Rouanet.
né? Agora, mas a própria lei, ela é dividida, por exemplo, que a maioria não sabe, em 2 artigos, o artigo 18 e o artigo 26. Então, o artigo 18 é quando esse cliente aqui, esse empresário, ele pega os 4% e dá esse valor e paga a conta de projetos na área da música clássica, do circo, da dança. Ele pagou. Aí, mas se é, por exemplo, música popular brasileira, porque esse governo fala muito mal de alguns artistas, por rancor pessoal, porque esses artistas jamais utilizaram. A lei não tem enquadramento para eles. A lei, se você tiver escrito lá, música popular brasileira, já cai para o artigo 26. Então, o que é o artigo 26? É esse empresário, ele dá o recurso, uma parte do recurso com tributação, e o restante ele tem que pôr dinheiro dele. Então, nós estamos ampliando a nossa capacidade produtiva dentro do país de projetos culturais que gera empregos, que gera movimentação em vários outros setores, de hoteleiro e tudo mais. Então, é a falta de entendimento disso. E eu posso garantir, né, que eu estou há pelo menos 18 anos analisando a Lei Rouanet. Pouquinho tempo. 18 anos mínimo que a gente está ali acompanhando. Não tem projeto de Ivete Sangalo, não tem projeto de Daniela Mercury. Elas podem ter sido convidadas para atuar em algum projeto feito, aprovado pelo governo, mas elas não teriam como propor. Ou se fizessem, como eu vi uma vez um projeto do Jota Quest, mas ele tinha no projeto dele, era um projeto enorme, que houve uma crítica muito grande, meus alunos pediram para eu analisar, eu fui olhar. Era um projeto realmente itinerante, mas dentro daquele projeto ele estava propondo uma série de ações inclusivas, ações sociais, palestras. Então as pessoas precisam conhecer um pouco. Não tem um fácil acesso à lei, você tem que ter um projeto para É complicado, e fora que é o seguinte, Pedro, quando você pega, eu entro com um projeto na Lei Rouanet, então eu tenho um projeto de 200 mil para fazer um grande espetáculo no Teatro Municipal, repetir 15 vezes, tem lá, 200 mil. Aí, o Ministério da Cultura, hoje a Secretaria, dão um aval. Então, você tem um selo nosso de qualidade que você pode falar com o empresariado. Aí nós saímos para o mercado para captar recursos. O governo não nos dá nada, eles dão um selinho, ele diz, pode usar. Ele deu o direito para o empresário usar, não para nós, porque nós temos que ir lá, passar o chapéu, convencê-lo que o nosso projeto é bom. É lógico que artistas que são mais famosos, eles conseguem esse diálogo com maior rapidez. Então, de fato, a lei, ela pode ter ajustes importantes, mas ela como qualquer outra lei de incentivo, ela funciona da mesma maneira. Eu não consigo, eu fico muito, assim, impressionada de ver o país falar mal da Lei Rouanet e não falar mal de todos os incentivos públicos, inclusive do BNDES, dos bancos, para o setor agropecuário, que está tendo a maior venda histórica. Por que esse setor continua usufruindo largamente dos incentivos públicos, se eles já têm autonomia? Eles são um dos setores mais produtivos e de maior distribuição do mundo. Mas eles recebem todos os incentivos. Cadê o pessoal perguntando por que o agronegócio continua a receber incentivo? Mas não, eles são contra a Lei Rouanet porque não entendem. Porque é uma questão da política atual de ser contra a cultura. Porque num país fascista, né, um governo fascista, as duas primeiras coisas que você quer tirar da sociedade é cultura e informação, com os jornalistas. Porque daí quem não pensa, segue. Quem lê, quem faz. A intenção é deixar ignorante para que consiga convencer. Então, a gente precisa entender isso, né? Mas a lei ela foi formulada há 30 anos e ela, anualmente, historicamente, a cada novo ciclo, ela é revista, ela é ajustada. Eu acho até que ela é extremamente pesarosa, onerosa para as pessoas da cultura que têm que se envolver com uma série de questões administrativas e financeiras que desconhecem, e muito pouco até para o empresariado que usufrui de marcas, de tudo, mas eles estão apoiando, eles estão nos recebendo, que seria o papel do Estado e que o Estado não tem como fazer. Então,
Não sei se isso esclareceu um pouco da questão, mas me entristece muito essa falta de conhecimento e essa acusação em relação à Rouanet. É realmente falta de entendimento do quanto que ela gerou de mercado, né? Nesses 30 anos, o que ela promoveu em todas as áreas, de cinema, na área de projetos, de eventos, de exposições. Era impensáveis nós termos exposições do calibre internacional que nós tivemos nesses últimos 20 anos. É uma pena, né? Porque a gente vê muita gente criticando, mas quando você questiona, a pessoa não tem um embasamento para falar, eu tô criticando por isso, isso, isso. É simplesmente por... Não. Porque estão roubando a mamata, né? Então, você fala assim, mas a mamata, ela... Então, nós temos uma média de 4, 5 mil projetos, aprovados anualmente, né? 4, 5 mil projetos nacionais, grande parte deles vinculados a instituições, a museus. Se nós formos falar de mamata, vamos falar então do governo, vamos falar do Congresso, vamos falar de quem? Né? Sim. Se você sempre o fundo eleitoral de 5 bilhões. Setor médico, vamos falar do setor médico, da engenharia, sempre você tem. Da construção civil, sempre você terá alguns que usufruem. Isso não tenha dúvida, isso em todos os setores, né? Da indústria farmacêutica, uma vergonha. Quer dizer, mas a cultura, eles pegam 3 exemplos e tomam 11 milhões de trabalhadores como sendo aquilo. Isso que é muito, muito desleal, inclusive para quem se dedica tanto ao conhecimento, se dedica tanto, né? Grande parte até das pessoas da cultura fazem muita coisa sem ganhar, fazem por amor mesmo, fazem porque acreditam, né? Então, infelizmente, né? Mas trazendo aí, você está trazendo bastante informação para a gente sobre a Lei Rouanet, porque não é o que esse pessoal pensa, que tipo, tá pagando diretamente para o artista. Não é. Existe toda uma cadeia por trás disso, Exato. Existe toda uma estrutura, né? E dinheiro público, gente, é prestado conta. Não tem como. Ninguém dá dinheiro de graça para ninguém sem ter que prestar conta. Isso é fato. Né? Toda a movimentação tem que ir lá prestar conta centavo por centavo. Então, não é simples liberar dinheiro do governo. É lógico, sempre pode ter as fraudes, sempre pode ocorrer. A gente sabe isso em todos os níveis, em todas as áreas, né? Em todos né, toda a sociedade isso acontece. A gente vê isso diariamente nos jornais. Agora, dizer que houve que se privilegia, poxa, tá bom, então aquele determinado artista teve durante 6 anos né, o benefício fiscal, né? Então, interrompe, mas não a lei. A lei é para todos. Né? Você não teria aí pontos de cultura, você não teria orquestras, você não teria cursos de formação de dança, de teatro, se não fosse pela lei. Então, é tirar, entendeu? Uma fração, mas esse é um processo político ideológico, isso não é a realidade, essa que é a grande tristeza. A gente podia usar isso assim para o governo também, né? Tá sendo ruim, a gente tira, né? Não cortar, né? Tipo, eles estão cortando de um modo geral. Né? Eles não estão cortando, eles estão destruindo, eles estão acabando, aniquilando, de fato. O que foi feito nesses últimos 3 anos, nós precisaríamos de uns 6, 8 anos para recuperar. As principais instituições culturais, assim como de apoio aos indígenas, tudo foram tudo. O que está acontecendo com o IBAMA, o que está acontecendo com as instituições indígenas, as instituições. Vocês viram agora, essa semana aumentaram, eles tiraram os benefícios para a compra de papéis e equipamentos fotográficos, como claramente contra a área da informação. Entendeu? Então, não é um processo de redução, é um processo destrutivo, efetivamente. Eu desconheço hoje alguma instituição federal da cultura que tenha feito alguma ação propositiva para o setor. Ao contrário. E é uma pena, porque foi um governo eleito pela maioria, não foi por mim, mas foi pela maioria, e deveria abraçar o país como um todo, né?
Mas não, né? Infelizmente. E, Anne, a gente percebeu que ser artista no Brasil é matar 10 leões por dia, né? Sem esse tipo, sem incentivo, ainda com essa discriminação do artista, né? Como que o artista ele pode se potencializar, se empoderar para poder estar fortalecido, para não ficar pelo meio do caminho e conseguir de fato aí ultrapassar barreiras? Eu acho que isso, né, a resposta disso tem muita aderência ao que o próprio Instituto Êxito faz, né? Porque eu pessoalmente desconheço um setor mais empreendedor do que o setor da cultura. Todo artista, ele é um promotor pessoal, ele é um cara que pega suas crenças, coloca na mala e sai como um viajante para levar isso para toda a sociedade. Então, nós temos uma característica dentro do setor muito forte desse tipo de atitude, de levar para frente o que acredita, o seu fazer artístico, o seu fazer de produção. Porém, é um setor também que, até porque ele atua com elementos e com processos mais independentes da estrutura social, porque ele tem que ser independente para poder fazer o que ele faz, né? Senão você não tem a genialidade, né? Os gênios não são pessoas como nós, né? Os gênios das artes não são pessoas como nós, são pessoas que têm uma outra forma de pensar, de viver, né? Outras opções. Então, eles acabam tendo muito pouca informação, instrução, e nem querer de entender como é que os processos macroeconômicos ou processos econômicos legais funcionam, né, ou contábeis, né, Pedro? Então, eles têm horror, eles não conseguem nem ler os editais, né? Tanto que o nosso movimento faz tirar dúvidas, vai fazer um agora essa semana, para tirar dúvidas para entrar no PROAC. Então, são produtores, pessoas especializadas que explicam passo a passo, porque eles têm de fato uma grande dificuldade pessoal, né? Mental, como se não tivessem um braço, uma perna, não tem a condição de entender. Como também a gente sabe que grande parte da sociedade não tem entendimento do que eles fazem, né? Não conseguem entender um artista que passa 10 horas tocando um violão, às vezes as mesmas notas, para chegar na perfeição. Um cidadão comum não entende isso, não entende o significado desse esforço, né? Então, para eles é necessário muito trabalho de capacitação, muito trabalho de oferta de informação, muito trabalho de suporte estrutural, né, de produtores, de pessoas que atuam nesse setor conexo à atividade artística, para que eles possam ter o suporte eficiente, né? Então, esse é um trabalho que nós temos feito e que muitos dos palestrantes do Êxito, né, dos cursos que são oferecidos pelo Êxito, que nós estamos agora também nos mobilizando para criar, eles precisam também se dedicar, porque a vida real é a vida real, né? Você não pode, em lugar nenhum do mundo, receber dinheiro sem emitir uma nota, sem você se posicionar formalmente, né? Então, você veja, nós temos 11 milhões, que é dado do IBGE, sou um de 11 milhões, né? 11 milhões com só 4 milhões e meio com carteira assinada. E nós também, durante esses 2, 3 anos, no fator de destruição geral, eles também cortaram várias MEIs do setor artístico. Sim. Então, você não tem, por exemplo, meu filho é músico, ele é compositor, ele é violonista, ele não tem uma MEI para ele tocar como violonista, ele tem uma MEI de produtor, porque ele não consegue se representar enquanto artista para aquela atividade, porque o governo não oferece esse tipo de coisa. Então, e ele, como artista, ele também tem muita dificuldade de administrar. Então, eu estou sempre orientando, não, vamos fazer assim, agora ele já entendeu. Então, nós temos que fazer esse suporte, porque é um setor que ele está mergulhado em outras intenções, em outros interesses. Não são menos qualificados do que um empresário que pensa nisso, em business o tempo todo. Eles são só... Esse empresário certamente nunca vai fazer um quadro, um gesto num espetáculo de dança que esse outro faz. Então, são especialidades e que elas deveriam ser complementares. Agora, para eles se organizarem, a gente tem que ter realmente pessoas mais capacitadas, nós temos que ter
políticas públicas para a cultura mais eficientes, que deem acesso a essa base social da cultura, que não chega, porque eles, como toda a sociedade, sabem pouco ler, pouco escrever, pouco participar, então a gente tem que ir lá e às vezes tem trabalhos brilhantes, belíssimos. Olha o que é a nossa arte indígena. A nossa arte indígena é primorosa, ela é avaliada com excelência no mundo todo, entendeu? E é viva ainda, né? Essa arte indígena é viva ainda, né? Ela é absoluta, você tem aí uma produção impressionante, né? Eu estive dando aula lá no Mato Grosso e lá tem 220 diferentes tribos e línguas e não sei o quê, é um negócio absurdo. Né? E produção cultural também, né? Artesanal. Né? E como é que a gente espera que esses artesãos indígenas compreendam os nossos processos de leis de incentivo? Sim. Então tem que ser promovido coisas para trazer essas pessoas para dentro. A capacitação é um trabalho, eu acho que o impacto da pandemia fez com que eles percebessem, né? Todo o setor percebesse a necessidade realmente de aprimoramento profissional. Então, projetos como o nosso do movimento, como do Instituto, são essenciais para essas pessoas abrirem um pouco a mente e poderem usufruir melhor até do pouco que é oferecido, né? Eu vou fazer um merchan aqui, mas o Pedro não vai fazer parte, porque infelizmente ele ainda não gravou o curso dele. Okay. Mas o Instituto Êxito tem uma plataforma com mais de 700 cursos gratuitos. Exato. A Annelise, eu já puxei a orelha dela em algumas outras... Estou gravando. Em algumas outras episódios, mas ela já marcou aqui com o Renatinho, né, Anne? Terça-feira. Terça-feira, então, já vamos ter aí o começo dos cursos da Annelise Godoy na nossa plataforma. Agora, do Pedro... Pois é, não vai participar do Merchan, mas tem o meu curso lá também, tem um curso da Anne que vai estar lá. Merchan futuramente. Tá? Ah, não, eu espero, eu tô fazendo justamente isso para puxar a tua orelha, mas era isso que eu queria. Tem o meu, eu falo de coisas específicas, mas dentro a questão da cultura, ela é tão diversa, né? Tão diversa em termos de categorias, de tipos e formas de prestação de serviço, que é a potencialidade de termos cursos e materiais eficientes é muito grande, porque você está falando desde como um artista pode resolver uma questão não artística, né, do fazer artístico, mas assim, como um bailarino pode fazer, por exemplo, como utilizar uma sapatilha específica, o que é bom fazer para não estragar, né, que é uma coisa onerosa, difícil, os cuidados, né? Que também beneficia ele financeiramente, né? Sim. Até como ele escreveu um projeto de 300, 500 mil para um edital. Então, você tem muitas facetas dentro do mesmo, né, do mesmo assunto. Eu vejo que a parte administrativa peca muito, né? Porque é muito comum, eu vejo isso muito no meu dia a dia do trabalho, né? As pessoas sabem fazer o melhor do negócio dela, tá? Então, por exemplo, um artista, ele sabe fazer muito bem aquilo, só que ele não sabe administrar, e ele se perde naquilo, né? Isso fez até, nos bastidores a gente estava conversando, né? Lembrando da Anitta, que teve episódio aí no passado, o problema com o empresário dela, e ela falou assim, não, eu vou assumir agora, eu vou ser minha empresária. Ela teve que aprender toda a parte administrativa para poder tomar conta do seu próprio negócio e evoluir, porque ser artista é um negócio também, né? Então, eu acho que a gente tem aí, historicamente, né, muitas, como é que fala, muitas críticas aos produtores, aos agentes, aos empresários, né? Mas também, por outro lado, a gente vê que, primeiro, que nós não temos no país, por exemplo, cursos específicos para isso. Nós não temos qualificações específicas para isso. Então, eu conheço importantes grupos, né, de música, de dança, que eles têm como produtor ou como empresário pessoas apaixonadas por aquele assunto, mas não necessariamente que são qualificadas. Elas não necessariamente sabem escrever contratos, elas não têm, muitas vezes, uma visão empresarial, de marca, de construção de processos, né? Elas estão ali para atender a necessidade pontual. Então, eu acho que com o desenvolvimento do setor,
esses profissionais absolutamente importantes para o processo, porque são eles que dão a condição para o artista desenvolver a sua competência. Né? A Anitta, no caso, assim, bem, não dá nem para falar a Anitta como um exemplo, porque ela tem dinheiro, ela tem tempo, então ela pode, né? Depois, assim, o dinheiro facilita muito o processo, né? Gostando ou não do que ela faz, ela tem, né? E ela me parece ser uma mulher bem inteligente, está envolvida, ela é uma empresária hoje, né, do setor. Falando de signo, ela é ariana. Oi? Falando de signo, ela é ariana. Ariana, então você vê. Faz um dia antes de mim. Então, será que olha não sei. Aí, né? Então, mas daí ela tem né? Ela entendeu e foi fazendo. Mas a grande massa, inclusive desses artistas mais que pertencem né, essa região mais de maior recurso, mesmo eles têm dificuldade. O que nós precisamos é capacitar também, é qualificar, é criar cursos eficientes, bons, porque para você ver, no Brasil aqui a gente tem até um erro clássico, né? Você chama de produtor cultural o cara que coloca um banquinho para o músico sentar e tocar, que também é um trabalho específico, um trabalho importante, que não é qualquer um que sabe colocar o microfone, fazer aquilo direito, e o cara que capta 5, 8 milhões de mercado. É o mesmo nome, é mesmo. Então, como é que... E esse cara que capta, ele tem que ter uma série de outras ferramentas de conhecimento, de dinâmicas de venda, de processos. Logística, de um monte de... Tudo, entendeu? Que é muito diferente desse, que tem outras preocupações, que não são menores, mas são diferentes. Só que aqui a gente coloca tudo isso no mesmo balaio. Então, e o que acontece? Aí um artista, ele pode pegar um desse ou um terceiro tipo como seu empresário, que não necessariamente ele tem eficiência. E daí, por quê? Porque você não tem um processo realmente qualificatório. Então, isso também faz parte da nossa preocupação em estarmos criando mecanismos, né, para que os artistas possam também, aliás, os artistas, à medida que eles ganham conhecimento dos processos, eles também saberão lidar com esses intermediários de uma maneira melhor. Porque hoje a gente ainda vê artistas que depositam a vida na mão de um empresário, né? Depositam a vida na mão de um produtor. Isso não pode acontecer. Precisa ter uma parceria, tem que ser uma troca, tem que ser uma troca, né? Então, para isso, o próprio artista ganhar autonomia, né? E participar das decisões. Mas para ele ganhar autonomia, então, por exemplo, eu dou um curso de produção executiva. Então, eu ofereço ideias de várias formas de relacionamento, de apresentação para o artista do que está sendo feito, ou para o instituto, ou para quem te contratou, de como fazer com que ele compartilhe o teu processo de trabalho. Porque você tem produtores sérios, né? Que, poxa, o cara visita um monte de gente, ele realmente está trabalhando, mas às vezes não tem resultado. Não tem de fato, porque o setor é um setor complexo. Então, daí parece que ele não fez o trabalho dele, porque ele não soube ou não sabe como fazer com que aquele parceiro artístico compartilhe. Né? Por exemplo, uma técnica que eu uso, né, sempre usei, é assim, uma instituição, um artista me contrata para fazer, vamos supor, uma captação de recursos. Então, eu apresento para ele, de bloco em bloco, as empresas com quem eu vou falar. Até para saber se ele já teve algum relacionamento, se ele tem algum interesse ou não. Às vezes o artista fala, não, essa daqui eu não quero, porque não sei o quê. Então, eu já apresento. E eu faço uma coisa que eu chamo status report, que eu apresento para ele semanalmente com quem eu falei, o que eu falei, em que ponto que está, se teve ou não retorno. Aí eu apresento mais um bloco. Porque ele vai compactuar comigo a minha dificuldade, porque é muito difícil. É muito difícil. Eu junto com um outro profissional, nós fizemos a gestão da exposição Genoma, que aconteceu em 2005, né? Uma exposição enorme, de mais ou menos uns 6 milhões que foi. E coordenamos uma equipe enorme de umas 12 pessoas só trabalhando em captação e visitamos em 3 meses umas 240 empresas para conseguir 6 investidores.
Essa que é a dimensão que o mercado precisa ter. Valorizar também esse trabalho, compreender esse trabalho que foi feito. Eu não sei qual foi o episódio da Anitta com o empresário, nem sei quem é o empresário. Mas muitas coisas se dão porque talvez o próprio empresário, imaginando que ele seja um bom profissional, eu não conheço, mas que ele não esclareceu para ela os processos, então ela não pactuou, então ela... Aí, não, estão me enganando, estão isso, estão aquilo. Causou todo esse burburinho aí na... Exatamente. Então, quer dizer, não estou criticando, eu não sei a história, mas no geral isso acontece, mas acontece muito, né? Eu, por exemplo, um artista me pede para fazer um apoio, eu dou um contrato, daí o cara fala assim, eu não vou ler isso. Não, eu falei, você leia, porque está tudo aí. Entendeu? Você tem que ler, tudo aí, você que vai assinar. Entendeu? Você tem que assinar, você tem que aprender, porque senão você me prejudica no meu trabalho. Porque senão você pode mudar a sua ideia da noite para o dia e prejudicar meses de trabalho que eu fiz. E não só o seu, mas como tudo por trás que está ali, Exatamente, né? é todo um processo. Então, a gente é uma relação de confiança, mas ela tem que ser também aprimorada. O artista, ele precisa entender quais são os percalços. Hoje em dia... com essa questão da pandemia, é muito mais difícil você fazer captação de recursos, porque as empresas, elas não estão mais com... As pessoas estão trabalhando offline, online, estão trabalhando presencial, não estão. Então, daí você liga para a recepção não tem como passar a ligação. Então eu vou avisar para a pessoa te ligar. Imagina, você tem que vender um projeto e você está nessa onda. Né? É terrível. O tempo está corrido ali, né? Inclusive, eu acho que né, falando das questões, eu acho um absurdo uma empresa ter a condição de utilizar recurso público para a sua própria marca e não ter uma disponibilidade de acesso ao empresariado, não é aos produtores culturais. Isso não é democrático. Ele está usando dinheiro público, então ele tinha que nos atender, ele tem que ter um canal claro, ele tem que ter um telefone publicado, porque isso não é democracia, porque daí só conseguem falar com ele a turma dos amigos. E dinheiro público tem que ser democratizado. Então, esses são os ajustes que a lei... Então você fala assim, mas só os bacanas têm acesso aos grandes investidores. Pode ser verdade, mas é porque o nosso Ministério da Cultura, antes, e essa Secretaria da Cultura, não exige que esses empresários que vão usar recurso público a benefício da marca disponibilizem processos democráticos de acesso. Então não é só culpa do setor artístico, percebe? É do setor político e do setor empresarial. Então, é um emaranhado de atividades. Só que se todos dermos as mãos, em um mundo ideal, um cenário ideal, né, a gente colabora aí com o movimento da economia. Eu acho que a cultura, como a França, Estados Unidos já sinalizou, ela é o grande propulsor da retomada. Nada é mais rápido, mais reativo, positivo do que os empreendimentos culturais. Você não consegue construir pontes com a velocidade que você consegue fazer 3 Lollapalooza. É verdade. É verdade. É uma questão assim, o que gera emprego, o que gera oportunidade, o que gera, ânimo, alma, né? Alma positiva, as pessoas se alegrarem, se sentirem novamente estimuladas. São os processos culturais. É uma pena que nós não estejamos vendo isso hoje, né, como uma alavanca efetiva de cultura. Ao contrário, foram vetados as leis Aldir Blanc e a lei Paulo Gustavo. Nesse momento, eles estão revisando, tentando derrubar o veto. Mas daí você fala, poxa, está deixando de pôr um mercado super prospectivo, ágil, que tem uma cadeia. Cada projeto, olha, para você fazer, as pessoas não sabem disso, mas para você fazer um show solo, com um artista sentado num banquinho tocando violão, você tem pelo menos de 9 a 14 pessoas trabalhando naquilo. Sim. Entre iluminador, o produtor, o bilheteiro, o pipoqueiro, o cara que abre, o garçom, se é um espaço que serve, ou a pessoa de limpeza. Direto e indiretamente, né? Exatamente. Então, olha o que uma atividade solo produz de empregabilidade. Pois é. Então, quem está nos ouvindo, olha quanta coisa bacana. Aí, vamos valorizar a cultura do nosso Brasil, exatamente, que é gigante e maravilhosa.
né? Vamos aos... Eu também coloco assim, eu também estou meio com preguiça de sair de casa, a gente adquiriu uma preguiça adicional, mas eu estou me obrigando a ir ao cinema. Adorei, preguiça adicional. Preguiça adicional, a gente. Já tinha, mas eu já peguei. Mas assim, eu vou aos shows dos amigos, vou ao teatro, procuro participar ativamente, né? A gente precisa investir nisso, precisa investir, comprar livros, comprar ingressos, né? Nós temos um processo muito beneficiado com meias em tudo quanto é show, tudo quanto é coisas de teatro, né? Na gastronomia. Eu acho que a gente tem que fazer essa ciranda andar. Então, se você tem um amigo que é artista, e quando a gente diz artista, não é só aquele que toca em barzinho, né, Anny? Mas é desde o artesão até né, todas essas áreas, esses setores. Não peça desconto para ele. Não peça para ele te dar de graça, te dar uma entrada VIP gratuita. Incentive ele a continuar o seu trabalho. Exatamente. Pague o ingresso do show, compre o seu artesanato. Mas isso é em todas as pessoas que são empreendedoras, que nem você falou, o artista ele é um empreendedor nato, né? E quando você pede um desconto para ele, você tá olhando para ele falando assim, né? Daí de graça. E a gente, ser empreendedor é muito difícil. Ser um artista empreendedor, olha o que a Anny trouxe, né? Tem várias dificuldades. Então, nós, amigos, familiares, nós devemos ser as primeiras pessoas a querer pagar para ter aquele produto ou serviço que aquele artista está nos oferecendo. Eu acho que é a valorização, né? Eu me lembro que há algum tempo atrás eu estive num evento de um grupo, era um grupo de canto coral, com 2 violões, mais ou menos umas 11 pessoas, tocando num bar, e na hora da saída tinha uma caixinha para apoiar os artistas, né? Aí eu fui pôr lá o dinheiro. Quanto que eu pagaria para ver aquilo em algum lugar? Vai, 20, 30 reais, vamos supor. Fui lá pôr na caixinha, daí veio uma moça que estava numa mesa com umas 15 pessoas, inclusive fazendo barulho, não sendo muito respeitosa, mas eles estavam ali e com assim, a mesa de ponta a ponta de cerveja, né? Aí ela foi por R$2, eu peguei a mão dela, falei, querida, você vai por R$2 para o show? Ela falou, vou. Eu falei, não põe, é muito humilhante, porque eles estão aí 1 hora cantando, você não tem uma bebida, uma garrafa de cerveja em cima da sua mesa que custe R$2. Se você não gostou do show, não dê nada. Se você gostou, dá o que tem que ser dado, dignamente. Agora, isso, querida, não é esmola. Música, arte não é esmola. Ou você dá o que você acredita, ou põe no bolso, vai beber mais uma cerveja. Eu até pago para você se você precisar. Meu Deus, o que a mulher respondeu? E ela respondeu, ela tirou uma nota de R$20. E com esse tapa na cara, tá vendo? Fica aí a reflexão. Isso, mas, poxa vida, de dignidade. Vamos olhar para o artista, dignidade. A dignidade daquela pessoa que está ali trabalhando, né? Sim. A gente brinca que um advogado, né? Você chega para o advogado e fala, eu sei que você cobra por tudo que você faz, mas eu gostaria de te fazer uma pergunta. Eu gostaria de te fazer 2 perguntas. Ele falou, pois não, qual é a segunda? E nós, quer dizer, a gente vai lá e paga, né? E acha que, pô, por que o artista que trabalhou 10 horas, né, ensaiando, estudando, produzindo, abrindo mão, grande parte da vida de estar nos lugares, porque ele está ali trabalhando, se dedicando, de estar com ele merece menos. Com família, né? Que todos ali estão no momento de família, para cantores que vão cantar ali na Natal, Ano Novo, em datas comemorativas, eles estão ali. Trazendo alegria e felicidade para outras pessoas. Estão fazendo, né? O tempo todo. Tá tudo envolve arte, tudo envolve cultura, graças a Deus, né? A gente não vive num mundo do silêncio, nem, né? A gente somos, né? O Brasil hoje, né? Tem acesso a tudo, a televisão, comunicação, internet, não uma escala total, mas temos. E tudo ali tem um pouco de arte, um pouco de cultura, uma produção, um trabalho de alguém que sentou para se dedicar a fazer aquilo. Né? Se dedicar a fazer aquilo profundamente, apaixonadamente, merece todo o nosso respeito, Então, eu inclusive, eu sempre falo, e as pessoas às vezes compreendem mal o que eu digo, eu não acredito muito em gratuidade, né? Porque tudo que é gratuito, totalmente gratuito, não tem valor. O que nós temos que fazer é falar assim, olha, isso vale, vamos supor, R$100, mas eu vou te dar de cortesia. Para a pessoa entender que aquilo vale. Sim.
entendeu? Porque essa história que o setor público, de uma certa maneira, convenceu os artistas que, porque eles recebem recurso público, eles têm que fazer as coisas gratuitas, isso é vergonhoso, porque isso é a declaração do empobrecimento do setor, né? Então, eu acho assim, mas as crianças precisam assistir as peças infantis gratuitas. Ótimo, então a Secretaria de Educação, que tem recurso, compre os ingressos e leve o professor e os artistas. Mas não o artista, ele dar a única coisa que ele tem, que é como você falou, é o que ele faz. Sim. Ele não tem por que dar aquilo de graça. Não é obrigação dele. Entendeu? Né? Não é obrigação dele. Ele é privado, ele não é público. Ele não é funcionário público que tem salário, né? Então, eu inclusive, eu vejo até de forma distorcida, por exemplo, uma orquestra que pertence a uma universidade ou que pertence a uma instituição pública, eles falam assim, não, mas o projeto, eu vou fazer gratuito porque não preciso cobrar, né? Eu falei, mas por que você não precisa cobrar? Não, é dinheiro do governo. Eu falei, cara, mas vocês todos estão sendo pagos pelos nossos impostos. Uhum. Tudo isso daqui tem custo, não é de graça. Então, eu já vi assim, falar, Anne, você não quer ajudar a buscar o recurso, né, de uma apresentação de uma orquestra? O solista custa, vamos supor, R$5.000. Você acha os R$5.000? Daí eu falo, bem, mas eu preciso falar para o empresário quanto custa o projeto. Não, é só R$5.000. Eu falei, não, querido, esse projeto custa R$150.000. O Estado, com meus impostos, estão pagando os outros 145. Uhum. É isso que o empresário precisa entender. Que existe um custo aí. O que é público é custo, né? Sim. Eu não sou fã da Margaret Thatcher, né? Nunca fui, acho que ela era super de direita, mas ela falou uma frase muito boa, que não existe recurso público, existe recurso doméstico, porque tudo que acontece na área pública sai do meu prato, do meu bolso, não é? E a gente tem que valorizar essas coisas, efetivamente. E a arte, por ter muito suporte público, ela tem que ser extremamente valorizada. Sim, sem dúvida. Olha, esse episódio ele podia durar 3, 4, 5 horas. Da minha parte, eu falaria, mãe, até peço desculpa, porque eu vou engatar e vou embora. Anne, é uma delícia te ouvir, sempre. Imagina, só que agora, diferente das outras vezes que você esteve aqui comigo, que agora a gente tem o Pedro na bancada, para trazer um lado mais fraternal, né? A gente tem 3 perguntas finais, mas isso é sobre você, que eu não te mandei, porque é para você responder aqui de coração aberto. Bate-bola. É aquele bate-bola. Vamos lá. Você quer fazer, Pedro? Pode ser. Tá bom. Faça a primeira pergunta. Qual o impacto social que você gostaria de deixar aí para as pessoas, para o planeta, para o mundo? Qual o impacto social? Não, Pedro não fez a pergunta direito. Não Pedro, por favor. Se você morresse amanhã, Annelise Godoy. Mil desculpas. Olha, tem essa morte no começo. Pedro, eu fiz propaganda de você. Eu falei que você ia trazer um lado fraternal. Mas tudo bem, o seu lado carinhoso não mata ninguém. Mas meu lado feroz, Anne, se você morresse amanhã... Tá matando já. Então, se você morresse, qual o impacto? Se você morresse amanhã, hoje, se você morresse hoje, qual o impacto social que você... Uma suposição, Tânia. Por favor, né? Qual impacto social você deixaria para o mundo? Eu acho que se eu morresse amanhã, eu deixaria como um legado, como um impacto do que eu construí até hoje, exatamente esse empenho que eu sempre tive com muito amor de promover a cultura, de promover o setor da cultura, o respeito pela cultura, né? E o entendimento, né? Eu me formei em língua inglesa, né? Como intérprete, e isso há 40 anos atrás, mas hoje eu digo que eu continuo atuando dessa maneira, na tradução dos interesses, né? Do setor da cultura, que tem uma lógica, tem uma inteligência, uma percepção de mundo muito específico, e do restante da sociedade, dos empresários, que muitas vezes não enxergam. Então, eles atuam de forma muito diferente, muito antagônica, e o meu trabalho sempre foi o de aproximação. Então, o que eu mais gostaria de deixar, e talvez a minha trajetória mostre isso, é o quanto eu acredito que nós temos seres humanos competentes, dedicados e bem intencionados de todos os lados.
Eles precisam só achar a língua para dialogarem, para trocar. Então, esse que é essa interpretação de intenções para os dois lados, para que eles possam caminhar juntos, né? Muito bem. E qual mensagem ou frase, alguma coisa assim que as pessoas lembrariam de você? Falei, Anne, é diferente, é diferente. Eu ia falar uma, mas é muito política, mas eu vou pensar em outra. Mas uma frase que que bem, eu uso muito nos meus cursos um símbolo, né, um ideograma chinês, que os chineses, de forma muito inteligente, eles usam o mesmo desenho, o mesmo ideograma, para dizer caos e oportunidade. Porque eles enxergam no caos as oportunidades. Né? Então, essa que eu acho que eu gostaria então, de ser a frase assim, desse ideograma, que, se não me engano, é Wen Shu, nome, que é de nós olharmos para a cultura, nós olharmos para o nosso país e vermos o caos que ele vive hoje, nós entendermos e buscarmos lá todas as oportunidades para a gente dar esse salto. Então, acho que esse ideograminha, assim, na minha lápide. E para finalizar, como você gostaria de ser lembrada? Não, deixa a humildade de lado, Anne. Manda ver. Eu gostaria de ser lembrada como uma pessoa que tentou fortemente fazer alguma coisa, né? Fazer um processo honesto, um processo democrático, um processo de muito respeito com todas as áreas. E eu gostaria de ser lembrada como uma mulher que né, sempre trabalhei de forma muito autônoma, né, muito dedicada aos meus filhos, à minha família também. Então, queria ser lembrada como uma mulher assim que, essa daí fez e ela tentou fazer mais, né, que também realmente não dá, né? A coisa não é fácil, mas é isso, uma pessoa que tentei muito e sigo tentando caminhos para esse setor ser cada vez melhor, né? Maravilhosa. E com isso, nós encerramos o nosso episódio. Anne, muito obrigada. Você estará aqui em outros, com certeza, tá bom? Aliás, eu queria só fazer um agradecimento especial ao Pedro, que é contador, né? E comentei com ele antes de começarmos da importância, né, desse setor e da aproximação dele com o setor da cultura, para que nós possamos cada vez mais entender dos mecanismos necessários, né, da sociedade. Então, já tem um convite aí para você também vir para o nosso movimento, vir para o nosso lado. Pedro, conhecer esse universo. Pedro, você aí. Tá ferrado, porque você recebeu 2 intimações aqui em um único episódio. Então, ou você vai, ou você vai. Agora não tem jeito. Eu fico com a terceira opção, eu vou. Muito bem. Gente, muito obrigada por quem está nos assistindo, seja no Spotify, seja no YouTube. Anne, mais uma vez, muito obrigada. Sempre um prazer te ouvir. Maravilha. Adorei. Pedro, muito obrigada também aqui, nosso podcast. E nos vemos no próximo episódio. Um beijo Grande. e até mais. Tchau, tchau. Obrigado.